Olá, eu sou a Juliana Zibordi, eu sou psicóloga, especialista na área da dependência química e hoje nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre como manejar a fissura. Você sabe o que é uma fissura? Em dependência química, a fissura ela é o desejo de fazer o consumo de alguma substância, seja o álcool ou qualquer outra droga. Isso acontece porque a pessoa ela sente falta, né, daquela substância e começa a pensar em fazer o uso novamente. Para quem está em abstinência, entrando em recuperação e não quer mais, é importante que consiga passar por esse momento para que essa abstinência se mantenha. É normal ela acontecer, mas ela é muito desconfortável, né? Ela gera aí alguns sintomas de abstinência que são reações fisiológicas no corpo, então uma tremedeira, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, causa no humor irritação, ansiedade, depressão e nos pensamentos. Ela gera alguns pensamentos obsessivos e intrusivos de uso pela droga. Isso pode ser determinado em graus de leve a muito intenso, dependendo muito do caso da pessoa e dependendo muito do que ela ainda pensa sobre a substância. Então, se ela ainda acha que pode usar, se ela ainda pensa muito no prazer do uso, essa fissura vai ser mais intensa. Então, aqui a gente já começa a entender uma parte dessa técnica que são os pensamentos. Se eu quero passar pela fissura, primeiro que eu preciso entender que ela não vai mesmo ser confortável, né? Ela vai existir em algum momento, é quase impossível isso não acontecer. E então eu preciso entender que meus pensamentos vão fazer toda a diferença. Então, como está aqui na técnica, né? A primeira coisa que eu preciso é lembrar de alguma coisa ruim para que essa fissura comece a diminuir ou já começar a passar. Então, meus pensamentos vão fazer a diferença. Então, se eu começo a lembrar do prejuízo que eu tive com o consumo, de tudo que eu já perdi, de tudo que eu passei de ruim, a chance é de começar a mudar, né, essa fissura, começar a se acalmar e eu parar de ter a vontade. Outra ideia que está aqui é lembrar do seu sofrimento após o uso. As pessoas que né, costumam fazer o consumo até mais abusivo vivem depois uma depressão, uma vergonha, uma sensação de fracasso, uma sensação bem ruim. E aí também lembrar disso pode ajudar a não querer fazer o consumo. Lembrar da sensação ruim da paranoia. Alguns casos, o consumo de substâncias geram paranoias que são pensamentos de desconfiança, achando que alguém vai fazer mal, que alguém vai te matar, tá te perseguindo. Então também é uma sensação ruim e lembrar disso tudo pode contribuir muito para cortar aqueles pensamentos de prazer da droga ou de que ia te fazer algum bem ou algum benefício. Lembrar que a fissura dura no máximo 5 minutos. Em média, ela dura 5 minutos quando você consegue mudar os pensamentos. Então, se você conseguiu, tá lá pensando, nossa, seria bom usar agora, ia me gerar tal benefício, tal prazer. E aí começo a lembrar do que é ruim, dos prejuízos. A fissura ela vai durar em média aí uns 5 minutos, incomodando, né, com uma briga aí mental de pensamento, e depois ela vai passar. Se você continuar alimentando o pensamento de prazer, ela vai durar muito mais tempo, às vezes acaba passando, mas pode ser muito mais desconfortável. Então, cortar os pensamentos prazerosos e benéficos de uso o mais rápido possível vai ajudar bastante. Pensar no seu compromisso de amanhã. Então, assim, esses pensamentos agora que eu vou dizer aqui, né, são, na verdade, algumas sugestões para quem quer viver isso, usar essa técnica. Então, eu trouxe aqui, assim, lembra lá do seu compromisso de amanhã. Brinque com o cachorro, com seus filhos, jogue videogame, então ouça uma música boa, óbvio, não vai ouvir uma música da época de uso, de consumo. Então, essas questões mais corporais, mais físicas, também contribuem bastante. Lavar uma louça, nadar, tomar um banho, ajuda primeiro porque você vai se concentrar em outra coisa, então você vai fazer ali, tem que pensar para fazer o que já entra na técnica, que é mudar o pensamento, e vai trazer também um relaxamento físico aí que pode ajudar, tá? Assista aí um vídeo engraçado,
Tem uma pergunta que eu coloquei aqui, né? Como foi seu primeiro dia de aula? Muda, né, o foco, vai pensar em alguma outra coisa. E se precisar também, né? Às vezes nada disso resolve tanto e ela tá muito forte. Conversar com alguém também ajuda bastante. Na verdade, sempre conversar com alguém durante uma fissura ajuda muito. Então, pode até ser já a primeira dica, porque você vai mudar seu pensamento. Lógico que o assunto não deve ser sobre drogas. Então, vai conversar sobre qualquer coisa, um filme, uma comida, qualquer coisa, tá? A fissura, ao longo do processo de abstinência, ela costuma ser mais forte no começo e vai ficando mais branda ao longo do processo de recuperação, tá? Em alguns momentos, mesmo depois de um período mais longo, pode vir mais forte? Pode. Mas quanto mais você viver a fissura e passar por ela, mais bagagem, mais ferramentas você vai ter para administrá-la e continuar mantendo a sua abstinência. Essa técnica, né, que eu trouxe aqui para vocês, eu vou deixar esses escritos aqui embaixo. Então, se vocês quiserem copiar, imprimir, colocar em algum lugar fácil, para quem vai fazer o uso da técnica, deixar na carteira, porque são alguns lembretes aí que podem contribuir nesse momento para não ficar dependendo só da memória, porque a memória vai estar atrapalhada com os pensamentos de uso, tá bom? Espero poder ter ajudado, né? A minha ideia é trazer aí algumas orientações para quem quer passar por esse processo da recuperação da dependência química de uma maneira um pouquinho mais confortável, se for possível. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar aí nos comentários, que assim que possível eu vou trazendo mais conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.